Meus irmãos, mais uma vez, a paz de Jesus Cristo em cada coração. Nós traremos uma breve palavra aos irmãos. Alguns irmãos estão, como eu já falei, viajando, o Bruno e família, outros mais, esse feriado emendado aí, e o frio afasta também as pessoas. Mas nós estamos aqui. E se nós estamos aqui, Deus quer falar conosco. E você que está em casa, Deus quer falar com você. Você que está aí nos dando a oportunidade de ser visto e ouvido por você no YouTube, aqui nesse canal. Então vamos abrir a palavra de Deus. Marcos, capítulo 5. É uma história bíblica muito conhecida, mas sempre que a gente mergulha no texto, sempre salta alguma coisa nova, de novidade aos nossos olhos. Aqui fala da mulher que tinha o fluxo de sangue e também da filha de Jairo, mas nós vamos enfocar aqui a mulher do fluxo de sangue. Marcos 5, verso 22 em diante. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Preste atenção. Jesus era seguido por uma grande multidão, e essa multidão, ela acabava apertando o mestre. E uma certa mulher, que a Bíblia não diz o seu nome, havia 12 anos, tinha um fluxo sanguíneo e que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, observe essa frase aqui, ouvindo falar de Jesus. O quão é importante as pessoas passarem a mensagem correta acerca de Jesus, porque alguém lhe falou de Jesus, e certamente quem lhe falou de Jesus disse: olha, Jesus, o Nazareno, pode fazer algo por você, pode abençoar você. Então, ouvindo falar de Jesus, irmãos, como é importante a comunicação do Evangelho, a comunicação da palavra, porque alguém vai ouvir falar de Jesus através de mim e de você. Glória a Deus. Veio ela por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque ela dizia no seu coração: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Conclusão desse relato é que ela tocou em Jesus e recebeu o que ela mais desejava, que era saúde, que era cura de uma enfermidade em que alguns vão dizer que possivelmente era um fluxo de menstruação. Há 12 anos que essa mulher tinha esse problema. E uma pessoa daqueles dias que passava por isso,
dos tempos bíblicos, ela era considerada impura. E por ser considerada impura, ela não podia estar no meio das pessoas, a ponto de que se descobrissem o seu problema, e certamente a sua vizinhança já sabia que ela era doente, ela poderia em público ser apedrejada, porque era a lei, era dessa maneira que lidava com esses problemas. Levítico 15, verso 19, fala assim, mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Então, uma mulher que tinha fluxo, ou que estivesse naquilo que nós conhecemos como menstruação, aqueles dias da mulher, ela não poderia ser tocada, porque aquela pessoa que tocasse nela seria considerada impura. Uma sociedade em que eles olhavam essas coisas com muita responsabilidade, no sentido de alto valor, ela se sentia alienada daquela sociedade, ela se sentia fora do contexto daquelas pessoas, porque ela não tinha como dizer, gente, eu estou doente, eu não sei por quê, porque me sobreveio isso. Deus o sabe. Mas o importante é que ela tem um desejo na alma e no coração de ficar livre daquele problema. E por ela ter sido, de certa forma, evangelizada, igreja, nós precisamos abrir a boca, principalmente nos dias atuais, e dizer que Jesus não mudou, que Jesus continua curando, que Jesus continua salvando, libertando, mudando a vida das pessoas que vêm a Ele. E a mensagem chegou ao coração dela, porque o texto aqui que eu li diz, no verso 27, ouvindo falar de Jesus. Quem falou? Alguém que conhecia Jesus, que viu os seus milagres, que sabia o que ele podia fazer por ela. Olha, vai lá, tenta, quem sabe alguma coisa acontece. E ela teve que vencer o medo, porque se ela fosse pega, é o que eu falei, eles consideravam isso tão sério que ela poderia até ser pedrejada naquele tempo. E era uma sociedade que discriminava. Ela passa pela discriminação, ela vence a discriminação, ela está disposta a pagar o seu preço, e no fundo do seu coração ela diz: se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei curado. Irmãos, eu acredito que ali foi a chave que mudou a vida dela. Qual foi a chave? A fé. Porque esse relato dessa mulher vem me falar de fé, vem me falar de que ela não se importava com a multidão, ela não se importava com a dificuldade social, ela não se importava que ela estava indo no meio de gente que poderia apedrejá-la. Ela se importava assim: se eu tocar nele, eu vou ser curada. Se eu tocar nele, eu vou ser curada. E assim a gente tem que agir também nos dias atuais. Se eu for para a igreja, vou receber a bênção de Jesus. Se eu estiver congregando, eu receberei a bênção da igreja, porque, irmãos, a bênção da igreja é a bênção que o corpo de Cristo promove para cada um de nós. E a estratégia de Satanás é afastar. A estratégia de Satanás é fazer com que a pessoa ache que ela pode sozinha resolver tudo.
E na verdade é quando a gente compartilha, é quando a gente reparte os problemas, quando a gente reparte as nossas lutas, que a gente recebe força, orientação, e a nossa fé, ela é levantada diante das circunstâncias contrárias, e a gente vai lá e vence. Se alguém não falasse para ela, se alguém não colocasse fé no coração dela, talvez ela continuasse naquela situação. Mas ela toma uma atitude e vai. Agora veja bem, a mulher desse fluxo de sangue, em busca incessante por sua cura, de médico em médico, em uma medicina baseada, que eles chamam de empirismo. Medicina e empirismo é aquela prática da medicina não pela ciência, mas só pela observação. Porque até naquele tempo não podia nem se tocar nesse tipo de enfermidade, que até o médico se sentiria impuro. Então era na base da observação, observando os fatos, é que ele chegava a alguma conclusão de uma determinada enfermidade. E não a base da medicina, da ciência, do conhecimento e da maneira correta, como hoje a gente sabe. Você faz um exame, hoje nós temos acesso a exames tecnológicos, que o médico às vezes ele não quer dar nenhum diagnóstico, não quer dar nenhuma receita sem antes ter a convicção de que o exame que você vai fazer, tecnológico, vai dar a ele a ferramenta necessária para ele diagnosticar você. Então essa mulher está numa época, está no momento que tudo conspira ao contrário, que tudo conspira contra ela e não a favor dela. Então tinha que ser fé, tinha que ser mesmo desejo. Eu quero Jesus, eu vou tocar em Jesus. E ela parte para dentro da multidão, passa um, passa outro, a multidão aperta, mas ela consegue. Oh, irmãos, a pior coisa que tem é a multidão nos apertando. Você já entrou num trem cheio de gente e você sai numa estação que você não quer sair, ou você entra numa estação que você não quer entrar e parece, desculpa a expressão aqui, sardinha, um monte de sardinha dentro de um vagão, né, de uma lata, né? Eu já passei por isso, com marmita, com tudo, você fica ali, você não consegue nem levantar o braço durante algumas estações que o trem passa, porque não dá, é tão apertado. Então a multidão era muito, e o ambiente era muito difícil, e ela era mulher, numa sociedade em que as mulheres, elas sempre eram colocadas de certa forma de lado, mas ela passa por homens, ela passa por velhos, ela passa por jovens, e até outras mulheres. Ela vence e toca em Jesus. Ela recebe a cura porque ela já tinha determinado ser curada, Débora. Ela já tinha determinado no seu coração, Carlos, que Jesus ia fazer algo por ela. Então é assim, quando você determina no seu coração que há chance em Jesus, que há oportunidade em Jesus de mudar a minha vida, de mudar a minha história, ele muda. Agora, quando a gente guerreia sozinho, é outro problema. Não guerreie sozinho, não lute sozinho. É muito melhor estarmos juntos. É muito melhor a gente alimentar a alma, alimentar a fé. A Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Toda vez que você vem ao culto e ouve a palavra lhe alimenta. A palavra é um polivitamínico na sua alma. E você sai mais fortalecido. Hoje eu estava em casa, eu não sei se a Sandra escutou falar, eu queria tanto tomar alguma coisa que me levantasse assim, eu ficasse mais aceso, porque
porque eu estou tão assim cansadinho fisicamente, aí a gente tem as responsabilidades, tem que fazer. Quem sabe se eu bebesse aqui um suco, alguma coisa, eu ia me vitaminar, ia me levantar. Mas aí, irmãos, não tinha. Eu respirei fundo e só pensei em Jesus. Falei, por Jesus eu vou para a guerra, por Jesus eu vou lutar. Aí eu compreendo que Jesus é o maior polivitamínico que a gente tem. Quer uma vitamina espiritual de A até o Z? Jesus. Polivitamínico espiritual que eu estou falando, não é? Glória a Deus por isso. Então, nós estávamos falando aqui acerca de que ela ultrapassa os limites que às vezes nós temos à nossa frente. Todos os dias são colocados diante de nós limites. E quando a gente não coloca, nós mesmos às vezes colocamos limite para nós, porque nós somos falhos, as pessoas colocam limites. Não deixe ninguém colocar limite à sua fé. Às vezes, até espiritualmente, o diabo tenta colocar limites na sua fé. Ele tenta impedir você. Ele começa a trabalhar de maneira que você percebe que é uma batalha espiritual. E batalha espiritual se vence com oração. Por isso que Paulo dizia, né, pastor Abel? Por esta causa me ponho de joelhos. Irmãos, nós temos que cultivar mais a oração de joelhos. Não é só na igreja, não, aquele momento que a gente vamos ajoelhar, vamos orar, mas em casa também. Nós precisamos ter mais esse hábito de dobrar os joelhos, porque dobrar os joelhos é um momento que você precisa se concentrar, precisa se derramar em Deus e colocar todas as suas necessidades diante dele. E quer saber uma coisa? Deus quer nos ouvir. Deus está aberto à oração do seu povo. Deus está aberto a toda pessoa que tem uma atitude de buscar, de querer, de entender que é possível. Porque tudo é possível ao que crer. É assim que a Escritura nos ensina. Tudo é possível ao que crer. Me chama a atenção aqui no verso 28 de Marcos 5, se tão somente tocar nas suas vestes sararei. Olha, Jesus não precisa falar nada para mim. Jesus não precisa, sabe, olhar para mim. Eu só quero tocar nele. Era só isso que ela queria. Ela não queria fazer nenhum estardalhaço, mas mesmo assim, em outra parte, nós vamos encontrar Jesus falando assim: de mim saiu virtude. Quem me tocou? Meu Deus! A maneira que ela chama Jesus é por tocar com fé. Eu e você precisamos entender que temos que chamar a atenção de Jesus. Como é que eu chamo a atenção de Jesus? Com a minha fé. É indo a Ele e dizendo realmente o que eu quero. O texto vai me dizer assim: e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Eu lembro que uma vez eu era jovem, eu tinha jogado bola e bati com a cabeça num poste. Agora vocês imaginam um poste dentro do campo de futebol. Na verdade era no canto. Eu escorreguei na quadra, era uma quadra de cimento, aquele cimento liso,
E aí eu fui direto num poste, bati com a cabeça, comecei a sangrar. Fiquei alguns dias sangrando, me socorreram. E eu fui para casa, botaram aquela tala no pescoço. E eu, querendo de qualquer maneira ficar bom, e um dia minha mãe falou assim: Wilson, você aceita um remédio, meu filho? Eu falei: mãe, qualquer coisa, desde que eu pare de cuspir sangue, que eu estava cuspindo sangue. E eu fiquei bom, eu senti espetadas aqui no pescoço, era horrível. Para dormir então com aquilo. Eu falei: mãe, qualquer coisa para eu ficar bom. Aí ela saiu, voltou à tarde com o pastor na minha casa. Aí aquele pastor entrou na minha casa, conversou um pouco comigo, e depois, no final daquela conversa, é claro, uma conversa espiritual, da palavra de Deus, ele só me fez uma pergunta assim: Wilson, você quer ficar bom? Eu falei: pastor, qualquer coisa agora eu aceito. Ele: então eu vou orar por você em nome de Jesus e você vai ficar curado. Aí eu falei: eu creio, pastor. Aí eu lembro que ele levou um azeite, ele orou por mim, botou a mão na minha testa, me ungiu, e ele acabou de ungir, de orar. Na mesma hora eu consegui me levantar e eu cuspi num balde que tinha aqui do lado da minha cama um sangue pisado, uma bola de sangue pisado, cuspi naquele balde. E ali não tive mais nenhum problema de sangue na garganta. Eu falei: pastor, não está saindo mais sangue, eu só cuspi essa bola preta e acabou, parou. Ele: não, você está curado, pode se levantar, você está bom. Pastor, eu estou curado mesmo? Ele: você está curado, você está livre. E já, quando chegou mais à noite, eu tirei aquela tala, dormi um sono, irmãos, pensa num sono tão tranquilo, aquele sono de anjinho que você já teve, certamente, né? Você dorme a noite toda. E eu não cuspi mais sangue, fiquei curado. Curado porque eu criei, curado porque eu aceitei a oração, curado porque aquele homem ministrou sobre a minha vida. E toda vez que alguém ministra em nome de Jesus, milagres acontecem. E milagres vão continuar acontecendo sempre que nós acreditarmos que é possível. Porque a Bíblia diz: tudo é possível que crê. No verso 30, vamos lá. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem te tocou? Porque na verdade muita gente tocou ele, muita gente empurrou ele, mas aquele toque daquela mulher foi um toque diferenciado, que Jesus percebeu que virtude saiu dele para curar. Aí ele: quem foi? Quem é a pessoa que me tocou? Aí os discípulos ficaram doidos: Senhor, mas tanta gente te tocando, eu senti que de mim saiu virtude. E olhava em redor para ver que isso fizeram. Então a mulher, que sabia o que tinha ali acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, ser curada desse mal. Glória! Que conforto espiritual, irmãos. Ouvir de Jesus: vai em paz. Vai em paz, ser curada desse mal. Porque quem traz o mal, irmãos, é o inimigo de nossas vidas. E a gente só consegue ficar livre quando a gente se refugia em Jesus. Se você se refugiar em Jesus,
o mal tem que sair. Tem uma canção que a gente cantava muito, né? Essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Não vai mais sair de dentro do meu coração. Por quê? É a alegria do Espírito Santo, é a alegria de Jesus entrar aqui e o mal tem que sair. O mal tem que sair. Com essas poucas palavras, minha garganta está ardendo um pouco, eu vou encerrar aqui para a gente orar por vocês. Eu vim disposto a orar pelo Carlos, eu vim disposto a orar pela Débora, orar por mim também, por vocês, para que Deus faça algo maravilhoso. Você que está em casa, dobre os seus joelhos, peça a Deus, porque Ele tem cura para você também. Vamos ficar de pé? Pai, em nome de Jesus, nós estamos entregando nas Tuas mãos agora os Teus filhos, entregando nas Tuas mãos aquele que está em casa, aquele que está precisando de saúde. Receba a cura em nome de Jesus. Todo mal, toda perturbação na sua vida, bata em retirada agora, no nome de Jesus. Jesus Nazareno, Jesus que veio destruir as obras de Satanás, e em nome dele abençoamos a vida do Carlos, meu Pai. Senhor, esse ataque espiritual que ele teve, Senhor, nós dizemos não. Solta a vida do Carlos, toda perturbação, Senhor, todo ataque na vida da Débora. Senhor, Tu sabes que Tua filha está debaixo de remédio, precisando agora que Tu segura na mão dela. Tu és o Deus que segura na mão do Teu povo, que ela possa receber a mesma cura dessa mulher, a cura emocional, a cura na mente, a cura na alma, Senhor, de tal maneira que ela sinta a paz do Senhor, que ela tenha uma noite tranquila na Tua presença. Abençoa, Senhor, a pastora Sandra, pastor Abel, evangelista Assis, pastora Flávia, bispo Anísio. Abençoa aqueles que estão viajando, abençoa aqueles que não puderam estar conosco essa noite. Ajuda o Teu povo, meu Pai, porque nós clamamos em nome do Senhor Jesus. Todos digam amém. Dê uma salva de palmas.